Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alejandro e o nosso tema de hoje é Meio Ambiente e Preservação, conteúdo importante para os estudantes da primeira série do ensino médio. Vamos lá? Então aqui nós temos o meio ambiente, ele está de acordo com o conteúdo, de acordo com o currículo da rede estadual, são as camadas internas e camadas externas da Terra. Lembrando que a gente viu que essas camadas, elas são importantes como recursos naturais. Então a gente vai ter aí as camadas internas da Terra, junto a uma camada externa que é a litosfera, ela forma aí as camadas de rochas, tá? E essas rochas, elas vão servir justamente como recurso para as nossas obras, certo? Expectativa de aprendizagem, compreender as mudanças e transformações ocorridas no espaço geográfico e os conflitos entre a necessidade de preservação da natureza e do uso de seus recursos. Então vamos lá, os recursos naturais. Como eu falei das camadas internas e externas da Terra, nós temos as camadas internas formando rochas e ao chegar na superfície, a gente vai ter essas rochas formando aí a chamada litosfera. Além da litosfera, nós temos aí a chamada atmosfera, que é a camada de gases, e uma terceira camada, que é a hidrosfera. Essa hidrosfera que corresponde às águas do nosso planeta. Todos esses três recursos, eles podem se combinar, formando aí diferentes paisagens. Além de diferentes paisagens, eles vão nos fornecer diferentes recursos naturais. Lembrando que sempre na história da humanidade nós utilizamos desses recursos naturais. Então, fazendo um breve tour aí pelas sociedades, pela história, a gente vai ter aí uma harmonia entre esse processo da natureza e da sociedade. Nas sociedades primitivas, quais eram as atividades econômicas, por assim dizer? Sociedades primitivas, nós tínhamos o trabalho era caça, pesca e coleta. Então, depois tinha distribuição conforme a necessidade de cada um. Lembrando aí que nessa sociedade há uma harmonia nessa relação. Então, tudo que o ser humano precisou desde a sua origem, ele encontra isso na natureza. Ele ia até a natureza, buscava aquele recurso, seja ele um alimento, que fosse a água para ele beber, e conforme o ser humano, a sociedade ela vai evoluindo, a gente vai ter aí um maior consumo desses recursos. Então o ser humano ele passa aos poucos a dominar esses recursos. Tá? Ele vai entendendo um pouco mais sobre a agricultura e desenvolvendo essa agricultura, ao invés de ter que fazer uma coleta. Ele vai aos poucos desenvolvendo aí técnicas para pecuária, ao invés de ter que fazer a caça ou a pesca. Então ele cria animais para o próprio consumo. Então aos poucos vai tendo esse domínio aí sobre a natureza. Quando a gente chega numa sociedade um pouco mais à frente, na sociedade grega e romana, muda a forma de produção. Nós temos aí o trabalho, agora era o trabalho escravo, que garantia toda a sobrevivência daquela sociedade. E aos poucos a gente vai ver que a intervenção na natureza, ela vai sendo cada vez maior. Então nessas sociedades gregas e romanas, não são as primeiras cidades da história, mas a gente já vê ali grandes centros urbanos. Tá? Então, grandes transformações também do espaço natural. Então, a humanidade fazendo maiores intervenções no meio. E a gente vai ter também a sociedade feudal, que muitos vão utilizar esse termo, do retrocesso. E nesse retrocesso, a gente vai ver pequenas comunidades. Então, cada feudo, ele se mantinha com uma pequena população. Essa pequena população até tem justamente a questão do controle também do senhor feudal. Então, uma pequena população é mais fácil de manter o controle sobre ela do que uma grande população, que é mais fácil de perder esse controle. E a gente tem a harmonia com a natureza. Tá? Você faz lá o campesinato, produz, e o que era produzido era consumido por essas pessoas ali daquele feudo. Então, existe ainda harmonia nessa relação com a natureza. Tá? E como são pequenos grupos, a natureza ela conseguia, à medida que o ser humano ele vai pegando esses recursos e utilizando, a natureza ela conseguia também se reestruturar, se restabelecer, tá? Se regenerar. Então, não há um desequilíbrio nessa relação. Quando chega a sociedade colonial, é onde a gente começa a observar uma intensificação no uso dos recursos naturais. Inclusive, aí a gente vai ter o acúmulo de capital. Esse período colonial é a primeira fase do sistema capitalista já. Então, o acúmulo de capital, ele já vai ver, muitas vezes, nós mesmos, até hoje, estamos num sistema capitalista. Então, uma das características é o acúmulo. Uma sociedade do ter, uma sociedade de consumo. Então, quantas coisas mesmo a gente vai ter em casa que a gente nem precisa.
quantas roupas, por exemplo, a gente compra e que nem usa. Um exemplo, eu compro uma roupa para quando eu emagrecer usar. Está lá, não vou emagrecer. A sociedade colonial, então, a gente começa a ter esse avanço do comércio e do consumo. Começa, então, a gente já pode observar esse desequilíbrio, então, na harmonia da sociedade com o meio ambiente. Quando acontece a Revolução Industrial, aí sim a gente pode dizer que acaba nessa harmonia. Então, justamente o título aí, o fim da harmonia na relação com a natureza. Com a industrialização, a sociedade de consumo ela vem à tona e a gente vai ver aí as formas de produção cada vez mais aceleradas. Então, o modelo de produção do Fordismo, por exemplo, uma alta produtividade visando aí economizar no valor de produção e produzir em série, produzir cada vez em maior quantidade. Então, aí a gente vai observar a produção exagerada, tá? Pensando em quê? Em alguma forma de fazer o povo comprar, em alguma forma de fazer o povo consumir. Com isso, a gente tem o fim do equilíbrio. Está produzindo em excesso e aí a gente vai ver na sociedade qual é a maior produção da nossa sociedade atual? Produção de lixo. Tá? A gente vai ver durante um dia, nesse período de quarentena, então, é muito mais fácil de isolamento social, é muito mais fácil da gente perceber isso, né? Quantos sacos de lixo você retira da sua casa por dia? Justamente pelo desequilíbrio que a gente vai ter na nossa relação com a natureza. Então, um prejuízo cada vez maior para o meio ambiente. Então, quando que a gente vai perceber essa necessidade de preservação? Essa necessidade, ela só vai aparecer, apesar da Revolução Industrial ela ter acontecido lá no século XVIII, já é praticamente final do século XX, quando a gente percebe a necessidade de preservação do meio ambiente. Então, lá em 1980, na década de 80, que vai surgir o termo de sustentabilidade, ou seja, a sociedade ela precisa se desenvolver. Ela tem uma necessidade de desenvolver novas tecnologias, novos conhecimentos, porém, é necessário desenvolver preservando o meio ambiente. Então, por isso que a gente vai ter também o tripé da sustentabilidade. Qual que é? Para ser um desenvolvimento sustentável, você tem que ter a preservação do meio ambiente, tem que ter uma mudança social e você precisa também de algo que seja lucrativo. Tá? Então, o tripé, pensando no lucro, na economia, pensando na mudança de padrões sociais e pensando também na mudança de padrões, de hábitos e costumes dessa população e pensando também nessa preservação do meio ambiente. Então, a gente vai ter aí esse discurso de preservação apenas no final do século XX. Tá? E aí, é claro, do final do século XX para cá, uma mudança cultural ela precisa de muito tempo para acontecer. Não é de uma hora para outra, a gente descobriu, mas é algo que eu tenho o costume de fazer, todos os dias eu faço. Por exemplo, eu aprendi a escovar os dentes, e enquanto eu estou escovando os dentes eu deixo a torneira aberta, estou gastando água. É um hábito que eu já tomei consciência que aquilo está errado, mas o meu costume de fazer aquilo todo dia, então todo dia eu tenho que me policiar. Estou escovando o dente, a torneira tem que estar desligada. E aí, uma hora ou outra eu posso, pelo meu hábito, o meu padrão, todos os dias fazendo aquilo. Pode acontecer de um dia, estou ali meio desligado, o que eu faço? Estou escovando o dente, a torneira aberta. Então, eu esqueço. Tá? Então, uma mudança cultural, ela precisa de tempo. E eu preciso me policiar todos os dias para poder ter hábitos cada vez mais corretos. Hábitos de preservação a esse meio ambiente. Tá? Uma outra coisa, a gente vai ter também órgãos que vão surgindo, principalmente ONGs que vão surgindo, com essa intenção de preservação do meio ambiente. E aí, principalmente aqui no Brasil, a gente tem as duas maiores biodiversidades do mundo. A gente sabe que o ser humano ele precisa dos recursos naturais para alimentação, para moradia, para uma série de elementos, uma série de fatores, nós precisamos desses elementos naturais. A gente viu aí desde o início da nossa história, desde o início da história da humanidade. Porém, há essa necessidade de conscientização, certo? Então, a gente vai ver aí as duas maiores biodiversidades. Quais são? Floresta amazônica e o cerrado. Justamente o cerrado aqui, o nosso centro-oeste. Dessas duas maiores biodiversidades, a gente tem aqui algumas dicas do Greenpeace, que é uma das maiores ONGs mesmo, ambientalistas. Então, a gente vai ter aqui reais medidas que devem ser tomadas para evitar ainda mais fogo na floresta e salvar a Amazônia da destruição. Primeiro, reverter o desmonte das políticas ambientais e garantir a capacidade do Estado brasileiro em combater os crimes ambientais. Então, ao contrário do que a gente vem percebendo, é ter políticas ambientais e combater mesmo
aqueles que estão realizando crime ambiental. Implementar políticas de combate à mitigação das mudanças climáticas, de proteção à biodiversidade, de criação e implementação de áreas protegidas. Se a gente vai ver a destruição, a destruição mesmo aí da floresta amazônica, o solo da floresta amazônica em si, ele não é um solo muito rico, ele é arenoso. Se você retira a vegetação, o que acontece? Você acelera o processo de desertificação. Vamos lá, se floresta amazônica se torna em um deserto, e isso não é algo distante, nosso cerrado, mesmo o sul do nosso estado de Goiás, já está num grande processo de desertificação por conta da nossa pecuária, por conta da nossa agricultura. Então, a floresta amazônica, com as queimadas e virando pasto ou virando plantação, o solo que é arenoso, o que vai acontecer? Floresta amazônica rapidamente pode se tornar um grande deserto. Tá? E outra coisa, se floresta amazônica se tornar um grande deserto, o que acontece, por exemplo, com o clima do Brasil? Vamos lá, o clima do Brasil, a umidade, basicamente é vinda da floresta amazônica. A gente tem massas de ar vindo do Oceano Atlântico, porém, é uma pequena quantidade. É o litoral que se beneficia disso. E o restante do território? É floresta amazônica que vai trazer umidade. Então, não só a floresta amazônica se tornaria um grande deserto, como grande parte do território brasileiro. Então, a gente pode dizer até assim, região norte, região nordeste, região centro-oeste, se tornariam rapidamente um grande deserto sem a floresta amazônica. A gente tem que fortalecer também iniciativas que levam à redução do desmatamento. Também retomar a demarcação das terras indígenas e garantir o respeito dos direitos constitucionais dos povos indígenas. O fim da grilagem de terras, da exploração ilegal de madeira, da mineração e autorizações de queimadas, especialmente em áreas protegidas e terras indígenas. A gente vai ter a relação com as hidrelétricas, também a exploração de petróleo. A gente sabe que precisa desses recursos, mas existem outras áreas e existe também um uso garantido, um uso sustentável. Tá? Por último aqui, vocês podem depois acessar a aula, ver mais algumas dicas aí do Greenpeace, e a gente tem aqui a fronteira agrícola do estado de Goiás que eu queria falar, que é o processo de calagem de 1970, a gente vai ter rompimento dessa barreira, dessa fronteira agrícola, e a gente vai ter um grande desmatamento. No Cerrado, eu queria deixar com vocês aqui a AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente, ela tem um projeto de reflorestamento, então a distribuição de mudas de vegetação típica do Cerrado. Então, depois vocês podem acessar também o site da AMA e procurar sobre esse programa, certinho? Então, a nossa aula fica por aqui hoje. Muito obrigado, galera. Fiquem ligados que amanhã nós teremos aula para estudantes da 2ª série do ensino médio. Aula de História e de Química. Não esqueçam, essas aulas são transmitidas também pela rádio, a FM 90,1 e a AM 1270. Forte abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.